Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Brasil, eu faço parte da equipe técnica da EcoCert Brasil Certificadora, como responsável por projetos e referenciais privados. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um vídeo da nossa série, composta por gravações, webinários e publicações abordando a cultura do café. Estamos falando um pouco da história do café, as principais regiões e países, produtores, algumas atualizações do mercado do café, as mudanças climáticas aí pegando forte e, principalmente, os diferenciais de um café certificado e como a EcoCert pode contribuir nesse caminho. O café com certificação de sustentabilidade tem mais qualidade, tem rastreabilidade, apoia produtores, tem justiça social, mínimo impacto ambiental e, claro, um incremento nas receitas de venda da venda, né, do café. E a EcoCert tem experiência, tem agilidade e tem qualidade técnica nos serviços de certificação que torna o processo mais claro, transparente e ágil para o produtor. O Grupo EcoCert atua em mais de 130 países através de suas 29 subsidiárias. É uma verdadeira rede sempre conectada e alinhada sobre as normas globais de certificação e produtos de interesse global também, por exemplo, o café. E assuntos importantes como o das mudanças climáticas e os seus impactos. Será que as mudanças climáticas são naturais? Estão mais aceleradas? E o café está sendo impactado por essas mudanças? Então, vamos passar os nossos assuntos, passar aqui 15, 20 minutos tratando de temas importantes e relevantes para a cafeicultura brasileira. E é a vez de falarmos um pouco das mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos que impactam a cafeicultura. Para começar, vamos pensar melhor sobre esses conceitos. Aquecimento global, mudanças climáticas, é a mesma coisa? Não é? Para isso, vou pegar como gancho, na nossa conversa, um relatório do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, dos Estados Unidos, que foi publicado no dia 14 de agosto de 2023. Você deve ter visto essa notícia na televisão, de que o mês de julho de 2023 foi o mais quente desde 1880, que é o ano de referência utilizado. Mas, no dia a dia, muitos falam aí que está frio, como pode ter aquecimento? Mas vamos lá. Não pode confundir o dia a dia das temperaturas com a média de vários anos, o que a gente chama de média climatológica. Os estudos são feitos com base em dados coletados ao longo de 30 anos. São muitos dados que são incluídos em modelos climatológicos e então analisados. De acordo com o relatório, a temperatura em 2023, no mês de julho, foi, em média, 3 graus mais quente comparado com 1880. Os 5 meses de julho os 5 meses de julho mais quentes desde 1880 aconteceram todos nos últimos 5 anos. Está aí uma outra informação desse relatório bem relevante. Isso demonstra que o aumento da temperatura é contínuo e é acelerado. O mapa divulgado no relatório mostra claramente que as áreas continentais estão mais quentes que os oceanos. E essa característica se destaca para os cientistas afirmarem que as mudanças climáticas estão mesmo acontecendo. O mapa mostra também fortes anomalias de temperatura no hemisfério norte e no Brasil também. No nosso país, aparece uma mancha vermelha expressiva, anômala, no mês de julho, indicando forte aumento da temperatura. Falando agora do planeta, em todos os meses do ano, não somente julho, a média aumentou 1,2 grau em relação ao início da Revolução Industrial. Não há uma explicação muito clara ainda para tudo isso, mas que está aumentando é inquestionável. Podemos pensar na influência do El Niño, que começou em maio, junho de 2023?
mas ele não pode ser responsabilizado por isso, não, por esse aumento das temperaturas de julho. Porque os efeitos do El Niño não aparecem rápidos, aparecem 4 ou 5 meses depois da ocorrência, que seria agora, outubro, novembro. Vamos guardar essa informação para o cultivo do café e ficar de olho quando houver os anos com El Niño. O mundo registrou em 2023 mais eventos climáticos extremos, grandes ondas de calor que bateram na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Você viu, deve ter visto, né, nos noticiários, em 2023, no começo do ano, as queimadas no Canadá, em que gerou uma nuvem contínua de fumaça que chegou a Nova York, mudando completamente a cor do céu. No Havaí, na ilha de Maui, as pessoas se jogaram no mar para fugir dos incêndios. Nunca tinha acontecido isso no Havaí. Lá, teve esses incêndios porque ficou 2 meses sem chover, muito calor e os fortes ventos que espalharam muito rápido o fogo. E veja só você, está acontecendo uma coisa muito semelhante na região norte brasileira. Uma sequia histórica transformou a paisagem da Amazônia e o risco de queimadas de grandes proporções é altíssimo. Também é recente, em setembro de 2023, no Rio Grande do Sul, que sofreu com a maior tragédia climática da sua história. A passagem de um ciclone, junto com temporais e ventania, deixou ao menos 51 mortos. No semiárido brasileiro, onde chove menos no Brasil, a chuva diminuiu 25% nos últimos 30 anos. Há uma tendência claríssima de desertificação. Olha o impacto socioambiental. Bom, finalmente, porque são eventos importantes para poder exemplificar, no começo do ano, em São Sebastião, que fica no litoral de São Paulo, choveu mais de 680 milímetros em um dia. É difícil, às vezes, entender o quanto isso é, né? Mas, por exemplo, foi o equivalente ao volume de chuvas em 3 anos em Israel. E mais que o dobro do que chove em um ano no nosso semiárido. O aquecimento global, bem resumidamente, é o resultado da injeção de altas quantidades de gases do efeito estufa na atmosfera. Os raios solares passam através desses gases, chegam na superfície da Terra, mas o calor, ao invés de voltar e ir para o espaço, ele é retido por essa camada de gases, aumentando a temperatura. Agora sim, falamos sobre o aquecimento global causado pela ação humana e mudanças climáticas. Mas o aquecimento global e mudanças climáticas são a mesma coisa? Qual é a relação? Bom, o aquecimento global é a constatação de que a temperatura está aumentando no planeta de uma forma acelerada. E esse aumento global é um fator, entre outros, que afetam as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, então, é um termo mais amplo, que inclui vários fatores como precipitação, amplitude térmica, estiagem, entre outros. Então, o aquecimento global é um fator que influencia nas mudanças climáticas em todo o mundo, e notadamente nos regimes de chuva. A mudança no regime de chuvas é particularmente grave para a agricultura. No centro-oeste brasileiro, é um dos locais onde foi registrada diminuição gradual no regime de chuvas, de acordo com modelos climáticos analisados nos 30 últimos anos. Agora, há um grupo de pessoas que acredita que o planeta Terra tem seus ciclos. Sugerem que isso é normal na Terra. Muito bem. Realmente, o planeta Terra tem os seus ciclos climáticos, pela variação da órbita da Terra, que explicam as sequências entre eras glaciais e de aquecimento global, o que é chamado de ciclo de Milankovitch, bem conhecido. Além desse, temos também os ciclos solares, que é muito conhecido também já há muitos anos, através de observações das manchas solares e outros eventos. Mas esses eventos
geofísicos, eles ocorrem a cada milhares e até milhões de anos, e não em 150 anos. Isso é causado pelo lançamento de gases na atmosfera pela ação humana. Os pesquisadores fazem da seguinte forma, para você ter uma ideia. Eles pegam dados do ciclo de Milankovitch, ciclo solar e outros ciclos geofísicos. Também pegam dados climatológicos de dezenas de anos. Então, através de um cálculo matemático chamado transformada de Fourier, retiram os efeitos dos ciclos geofísicos, ficando apenas as variações reais de temperaturas mais recentes. E disso tudo, não há dúvidas, as temperaturas estão aumentando continuamente e aceleradamente. A preocupação é mundial, tanto que temos o Acordo de Paris, que é o único acordo que regula as emissões de gases do efeito estufa. O Brasil se comprometeu a zerar suas emissões líquidas até 2050. Europa e Estados Unidos, 2035 a 2040. A China, até 2060. Mas o fato é que até lá o mundo vai continuar aquecendo. O acordo foi elaborado para limitar o aquecimento entre 1,5 a 2 graus. Aí já era, porque todos os modelos climáticos indicam que vamos atingir média de 3 graus a mais no planeta até 2050. 3 vezes o que temos hoje, de acordo com aquele relatório da NASA. As mudanças climáticas têm recebido atenção especial dos segmentos envolvidos com a agricultura, claro, isso de uma forma geral, dado o seu potencial de provocar perdas e deslocamento das áreas de cultivo. Atenção especial tem sido dada à cafeicultura, porque não é possível simplesmente trocar a área de cultivo de café como se fosse o cultivo anual. Demanda anos de preparação da área e de desenvolvimento da planta e uma nova região produtora. Na cafeicultura, está sendo confirmado que as alterações dos padrões climáticos estão induzindo floradas mais precoces do Robusta. Isso é indesejável, porque pode tornar os cafeeiros mais suscetíveis aos estresses climáticos durante a floração. Esse estudo, por exemplo, foi realizado lá no Vietnã, em centenas de propriedades, ao longo de 10 anos. A modelagem climática da plataforma Grow Intelligence estima que, até 2050, o número de dias com temperatura acima de 34 graus aumentará em até 10 dias por mês. Isso no período crítico de floração ou chumbinho dos cafezais. Aqui, setembro, outubro. Os dados sugerem que o Brasil provavelmente será o mais afetado de todos os países produtores de café que eles estudaram, que foi a Colômbia, o Peru, o Quênia e a Etiópia. Com a previsão de que as chuvas também diminuirão em 10%. Uma avaliação de ocorrências da última safra sobre o amadurecimento dos frutos é a redução da janela do cereja. Os frutos estão passando para seco mais rapidamente, talvez pelas temperaturas mais altas durante o dia. O calor aumenta a amplitude térmica. Isso é o efeito do aquecimento global. A amplitude térmica pode atrasar a granação e na maturação dos frutos do café. E isso parece ser mais notável no café arábica. Ainda, durante a granação, que é o momento que os líquidos que encheram os frutos passam a se solidificar, as altas temperaturas e o déficit hídrico influenciam diretamente na qualidade do fruto, no peso, a peneira. Por exemplo, o café da safra colhida em 2023 teve alta intensidade da floração em setembro de 22, mas o período de florada mesmo foi de agosto até novembro. Isso falando da média de um conjunto de dados da produção no sul de Minas, Cerrado Mineiro e São Paulo também. Houve muita floração, mas de diferentes intensidades, fazendo com que fazendas muito próximas uma das outras tivessem algumas com café seco, outras com café verde, principalmente no sul de Minas. Isso
Acontece, não é tão estranho isso, mas a intensidade que isso aconteceu na última safra foi maior do que os outros anos. Bem, na safra de 2023, foi registrado casos em que o café arábica secou muito rapidamente. Teve menor período de cereja e florações tardias indesejadas. Para você ter uma ideia, em junho havia café verde firme na roseta, que compromete a colheita e a qualidade do café. Em setembro de 2022, choveu na primeira semana e teve as maiores intensidades de floração, chegando até 90% em Coromandel, em Minas Gerais. Já em outubro e novembro do mesmo ano, houve registros de chuva com granizo em várias localidades. Foram milhares de hectares comprometidos, plantas foram feridas e esses impactos foram e serão sentidos nas próximas safras. O café sofre muito com os eventos climáticos extremos. A produção fica comprometida porque 2 anos após o evento, a produção fica comprometida por 2 anos após os eventos, pelo fato das plantas passarem, em condições normais, pelo crescimento vegetativo, maturação das gemas, chumbinho, granação e maturação dos frutos. Houve regiões no sul de Minas, veja só, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, acumulados de chuva de 1.340 milímetros. Antes, em outubro, como já foi dito, teve geada. E isso atrapalhou muito o manejo do produtor. Ele não conseguiu entrar nas lavouras. Se o produtor não fez medidas conservacionistas do solo, ele perdeu muito nutriente por lixiviação. Além de tudo isso, dezembro e janeiro, portanto, teve baixa luminosidade por conta das chuvas. Por isso é fundamental que o produtor fique muito mais atento ao comportamento das plantas, ou melhor, à fenologia das plantas, e não estritamente ao calendário. Os fenômenos da geada, frio, calor, nebulosidade, chuva, seca, sempre aconteceram, é claro, mas eles estão mais extremos e intensos, e pior, estão acontecendo em conjunto. Por exemplo, forte calor associado à intensa seca. E ainda no mesmo semestre, ocorrer frio intenso, chuva e geada, foi o que aconteceu. E o principal desafio está aí, é alcançar a maior produtividade possível, mesmo nessas condições climáticas extremamente desfavoráveis. O clima modulou o comportamento do cafeeiro para o bem e para o mal. Para o bem, na safra de 2020. Para o mal, 2021, 2022 e 2023. Em 2022, deveria ter sido safra alta, por ser no ano de bienalidade positiva. E a gente testemunhou que o clima mudou esse cenário previsto, né? Tendo uma safra negativa. Já o clima no ano de 2019 e 2021 foi muito mais favorável. Em 2020, foi batido o recorde de 63,1 milhões de sacas de café colhidas. Esse foi o caso da bienalidade positiva e clima favorável. No entanto, há forte esgotamento da planta, o que aconteceu em 2020. E no ano seguinte, as condições climáticas devem ser favoráveis para a recuperação total das plantas, mas não foi o que aconteceu em 2021. Os efeitos de uma seca severa em 2020 e da pior geada em 27 anos que aconteceu em 2021 foram sentidos principalmente nas lavouras de café arábica, que é altamente sensível. Então, em 2021 foi muito ruim. E de janeiro até dezembro, houve registros de seca, acompanhado de altas temperaturas, plantas esgotadas da alta safra de 2020, que se recuperaram muito pouco. Fisiologicamente, as plantas deixaram de investir no seu crescimento, na sua produção, para investir na sobrevivência mesmo. O resultado disso foi uma safra de 47,7 milhões de sacas. No período de setembro de 2022 e junho de 2023, que é um período vegetativo, houve grande amplitude térmica.
Municípios registraram máximas de 34 graus e mínima de 8 graus no mesmo dia. Com isso, a planta gasta mais energia, consome mais carboidratos e há estresse. E há síntese, portanto, de etileno por isso. Em resumo, há efeitos fisiológicos no café, como florada precoce, expansão da fase verde, encurtamento da fase de cereja dos frutos. Apesar disso, é uma planta muito resiliente, que volta à boa produção depois de um forte estresse, desde que as medidas adequadas sejam cumpridas e o clima favoreça. Se pudermos pensar um pouco na safra de 2024, alguns extremos climáticos foram mais a menos em 2023 do que em 2021, 2022. Por isso, ainda está mantida a previsão de uma safra maior do que a atual. Mesmo considerando o granizo de 2022, que atrapalhou muito, sendo responsável por registros de alta desfolha, ocorrências mais intensas de ferrugem, manchas de poma, mancha aureolada e bicho mineiro. Isso influencia demais o bolso do produtor, é claro. É de se prestar atenção mesmo. É esperada também grande amplitude térmica, e isso cobra muita atenção do produtor para que a qualidade do café não seja comprometida. Bom, algumas medidas mitigadoras dos efeitos das mudanças climáticas nas plantas é buscar manter as folhas do cafeeiro sempre verdes e o sistema radicular o mais profundo possível. Dessa forma, a planta tem maior tolerância aos estresses hídrico e térmico, uso de irrigação de forma técnica e eficiente. Algo que está em forte crescimento é a arborização dos cafezais. Há vários experimentos realizados em fazendas comerciais de café, principalmente em Mococa, em composições de café com coqueiro anão, com seringueira, com cedrinho e outras composições. A arborização ela reduz efeitos de vento e de seca, reduz temperaturas em 1 a 3 graus, reduz a amplitude térmica, reduz efeitos mais expressivos da bienalidade e aumenta a duração da fase de café cereja. Também evita a degradação do solo, claro, atua positivamente no controle de pragas, por muitas vezes funcionarem como um local de manutenção de predadores e refúgio, né? De certos predadores. A outra medida mitigadora é indispensável o melhoramento genético para desenvolver plantas mais adaptadas aos estresses de temperaturas, entre outras resistências importantes. Mas isso não acontece tão rápido. Alguns materiais passam de 10 anos para ser lançados, né? Outra prática importante é o manejo do mato nas entrelinhas, o manejo racional, né, do mato, mantendo uma cobertura do solo, entre outras práticas. Todas as medidas são recomendadas e algumas requisitadas em protocolos de certificação de sustentabilidade. Dessa forma, uma fazenda que é certificada coloca a melhoria contínua como meta a ser cumprida pelo produtor, que é beneficiado por estar mais protegido dos eventos climáticos extremos no cultivo do café. Com a certificação, o produtor tem receitas melhores por ofertar um café certificado, mas também se beneficia por implementar e monitorar medidas que tornam o cafezal mais resiliente e mais sustentável. E é aí que eu repito que a certificação é uma grande ferramenta para a implementação de medidas sustentáveis. Melhoria na gestão das fazendas e ganhos diretos para o produtor. É possível ver nitidamente o compromisso dos produtores de café com a sustentabilidade. Muitos recompondo suas áreas de reserva de matas em quantidades até acima do que é estipulado pela lei, recuperando nascentes, uso de energia limpa, conscientização social e respeito ao meio ambiente. E isso está muito alinhado com os objetivos de uma certificação de sustentabilidade. Tá certo, pessoal? Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, escreva aí nos comentários.
nos contate através dos nossos canais disponíveis no site www.ecocert.com. Lá você encontra mais conteúdo, guias e o passo a passo para você se planejar e receber uma auditoria de certificação. Nossa equipe técnica está disponível para auxiliar você a embarcar nessa jornada do café sustentável e nós temos o conjunto de serviços que são ágeis da mais alta qualidade e certificações socioambientais, comércio justo, orgânico, agricultura regenerativa e o que mais você precisar, tá certo? Eu fico aqui, obrigado e até a próxima.